Bom dia, o meu nome é Daniel e eu sou aluno do curso de Ciência da Computação e vou fazer uma rápida exposição sobre automação de voo. Os objetivos do seminário são conceituar a automação, relacionar a automação de voo e visão computacional, apresentar as vantagens do uso da automação em aeronaves e expor exemplos práticos, no caso o projeto Atoll da Airbus. O que é automação? A definição de Billings diz que é um sistema ou método no qual uma ou mais tarefas são realizadas e ou controladas automaticamente por máquinas ou dispositivos eletrônicos autônomos. Nada mais é do que um sistema automático que é capaz de verificar o próprio funcionamento, realizando as devidas correções se necessário, sem que o operador esteja presente para efetuar essas correções. Todo equipamento autônomo contemporâneo possui em seu sistema sensores que são responsáveis por fazer uma leitura específica para o qual foi programado. A forma como esses dispositivos entendem como e qual decisão deve tomar é chamada de processo de decisão. Vem através de sensores que são responsáveis por fazer a leitura do ambiente e responder ao qual foi programado. Essa resposta inclui a ação mecânica de motores, equipamentos ou acionadores. Os sensores recolhem os dados e transferem para um sistema de controle. A função do sistema de controle é interpretar os dados, realizar cálculos, aplicar lógicas e enviar os resultados para os atuadores. A interpretação de dados vão vir de diferentes fontes, como, por exemplo, GPS, os tubos de Pitot, que é um dispositivo que mede a velocidade do avião em relação ao ar, acelerômetros e também dados da torre de comando. E muitas outras fontes. Ele vai realizar cálculos e aplicar as lógicas. Essa aplicação vai comparar os dados a um banco de dados pré-estabelecidos, que possui todas as decisões, que chamamos de lei de controle. A lei de controle é carregada antecipadamente com as informações necessárias que vão funcionar como uma base, onde todos os dados colhidos vão passar por um processo para se adequar e acionar os atuadores. E a última função do sistema de controle é enviar os resultados para os atuadores, que irão fazer as devidas alterações e correções das ações, a fim de cumprir o plano pré-estabelecido na programação do sistema. O sistema de controle é capaz de processar algoritmos e informação. Todos esses dados são transportados para este equipamento por meio de uma porta de entrada, onde os sensores como câmeras, GPS, radares estão conectados. Uma vez colhida a informação, é processada e o sistema de controle realiza por uma porta de saída a comunicação para um dispositivo periférico, que no caso são os atuadores, e os sensores, por sua vez, alimentam novamente o sistema. Uma aeronave ela pode receber um vento lateral enquanto está em voo, que faz ela se deslocar da sua rota original. Os sensores, então, eles vão captar essa informação e vão transmitir e vão ser processados no sistema de controle. Ele vai fazer as correções necessárias visando cumprir o que foi programado, que é se manter na rota específica. Na imagem, nós temos dois sistemas de automação e controle, um de malha aberta e outro de malha fechada. Na aviação, para o controle físico da aeronave, é utilizado o sistema de malha fechada, onde os sensores do sistema de controle realizam o controle do voo. Então, aqui no input, nós temos a porta de entrada, que são as leis de controle. Também entra os dados dos sensores. O system é o sistema de controle, que vai processar toda essa informação. E o output, ou porta de saída, vai enviar os comandos para os atuadores. Existem ainda alguns estados de automação. Um deles é sem automação, ou seja, o computador não fornece assistência, o humano deve fazer tudo por conta. O segundo é, o computador apenas vai sugerir maneiras alternativas de realizar a tarefa. O terceiro, que aí esse aqui se divide em 4 tópicos, O computador ele vai selecionar uma dessas tarefas e vai executar. A primeira delas é executar uma ação se o humano aprovar. A segunda delas é permitir ao humano um tempo restrito para vetar o comando antes da execução automática. Ou seja, ele vai oferecer uma ação e se o humano não vetar, o computador vai realizar essa tarefa de forma automática. O terceiro é executar automaticamente e então necessariamente informar o humano. E o quarto é executar automaticamente, então informar a execução apenas se o operador perguntar. Na aviação hoje, esses 4 tópicos aqui, eles são executados para cada tipo de sistema. Às vezes, uma correção simples, o computador do sistema de bordo de um avião corrige e não avisa o piloto. Às vezes, quando é uma informação um pouco mais precisa ou de caráter mais emergencial, ele corrige e avisa o piloto, que daí o piloto precisa saber
quais são as possíveis falhas que tem no avião para que ele possa corrigir isso futuramente. E o oitavo é o computador decide tudo e toma todas as ações automaticamente, ignorando o humano. Essa oitava ainda a gente não tem em nenhum sistema de aviação, mas existem projetos, a Airbus traz um, que eu vou falar mais para frente, e que toda a operação é feita de forma autônoma. Uma dúvida frequente é, se os aviões já possuem piloto automático, eles não são autônomos? A resposta é não. Aqui, uma definição da ANAC, o piloto automático é um sistema que comanda a aeronave automaticamente até estabilizá-la em uma condição de voo pré-estabelecida pelo computador, ou piloto dentro da aeronave por um controle remoto. Aqui nós temos a interface, então, de um piloto automático. Aqui, por exemplo, a gente pode ver como que faz para setar a altitude, né, através desse trimmer aqui. Aqui é o de velocidade. Então, o piloto automático ele só é um dispositivo de economia de trabalho, para que os pilotos não precisem constantemente manter o avião na direção e altitude e velocidade em relação ao ar, né? Com isso, vai aumentar a consciência situacional da tripulação para que eles possam operar em um espaço aéreo mais intenso ou se preocupar com atividades secundárias do voo, como resolver panes e checar as rotas de voo. O piloto automático ele não decide nada, ele apenas segue as instruções setadas pelos pilotos. Um sistema muito importante para a automação de voo, imprescindível, é a visão computacional. A visão computacional é a ciência responsável pela visão de uma máquina. Aqui nós temos um exemplo de um algoritmo que consegue, através de uma câmera, detectar que essa imagem aqui em volta, em amarelo, é um carro, que tem uma bicicleta e uma pessoa. A visão computacional desenvolve teoria e tecnologia para a construção de sistemas artificiais, que obtém informações de imagens ou dados multidimensionais. Ela é um ponto muito importante para a operação autônoma de voo, principalmente na decolagem, pouso e taxiamento de aeronaves, onde dados como GPS não são precisos o suficiente para comandar essas operações. Nessa imagem, é possível observar a visão de um Airbus A350-1000 em fase de testes, detectando a pista para efetuar o pouso. Nesse quadrante azul aqui, dá para ver que ele demarcou a pista. O projeto Atoll foi inicializado pela Airbus para explorar as tecnologias autônomas, incluindo ferramentas de aprendizado de máquina, ferramentas automatizadas para processamento de dados, geração de modelos de dados. Esses modelos, eles entendem os dados e como eles fluem para projetar um sistema de controle mais eficiente e visão computacional, para aumentar a precisão de posicionamento geográfico junto com os sistemas já existentes, que são o GPS, posicionamento inercial e radares de solo. O objetivo do projeto Atoll da Airbus é a completa operação de voo sem a necessidade de intervenção humana. Esse vídeo disponibilizado pela Airbus mostra uma operação de decolagem autônoma, sem interferência humana. A Airbus realizou com sucesso a primeira decolagem baseada em visão totalmente autônoma, usando uma aeronave A350-1000. A tripulação era composta por 2 pilotos de testes e 3 engenheiros de voo. O voo decolou dia 18 de dezembro de 2020, às 10h15. Em um intervalo de 4 horas e meia, foram realizadas mais de 8 decolagens sem problemas relatados pela empresa. Atoll significa Autonomous Taxi Take-Off and Landing, que traduzindo é táxi, pouso e decolagem autônoma. Até o momento, apenas decolagens autônomas foram noticiadas pela Airbus, sem notícias sobre pouso ou táxi. Vantagens da automação de voo. A primeira delas é melhorar a segurança e operação dos equipamentos aéreos, pois máquinas previamente programadas operam de forma mais precisa e interpretam milhões de informações em frações de segundo, diferente de humanos que operam de forma manual e intuitiva. A confiabilidade é maior, pois segundo a ANAC, quanto maior o nível de automação, menor o índice de acidentes. Economia, pois o número de integrantes da tripulação é menor e os movimentos mais precisos da aeronave poupam combustível. E também o conforto, pois o conforto de se operar o equipamento autônomo é muito maior do que de operar ele de forma manual. Assim, diminui a carga de trabalho dos pilotos. Desvantagens da automação de voo. A desumanização, pois todas as atividades realizadas na cabine pelos pilotos serão substituídas por computadores. Os alarmes falsos podem induzir acidentes. O aumento no trabalho mental, pois o piloto deve monitorar e entender por que o equipamento toma certas decisões. Ele deve compreender um sistema computacional complexo e isso pode gerar grandes cargas de estresse. O excesso de confiança,
O excesso de confiança no equipamento pode levar o piloto a deixar de prestar atenção durante toda a operação, e com isso deixar passar sinais de alarmes ou operações incompletas, iniciando assim uma cadeia de erros que podem causar acidentes ou incidentes aeronáuticos. E a perda da capacidade de voo manual. O uso da automação vai provavelmente resultar em uma perda no nível de habilidade de operação manual. Como muitas áreas da ciência da computação, a aplicação dessa tecnologia ela não tem limites pré-estabelecidos. Isso vai depender do nosso poder computacional e da criatividade das pessoas que estão programando e desenvolvendo os sistemas de controle. A automação completa é uma realidade, porém ela ainda está em fases de testes. Como foi visto em relatórios da Airbus, que é a empresa que mais está à frente em testes de automação de voo, os aviões só conseguem fazer a decolagem autônoma. E é necessário entender se os passageiros estão dispostos a voar de forma autônoma. Essas são as referências que eu usei para basear o meu seminário. Obrigado pela atenção.